Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. Secretário da Fazenda do município de Feira de Santana, Expedito Eloy, sobre o prolongamento da contribuição do IPTU. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Existe um novo prazo? Não será mais no dia 4? Como é que o senhor pode explicar isso para a gente? Bom dia, Rafael. Bom dia, Rafael. Outro Rafael. Bom dia. Mandando meu bom dia aqui para Paulão. O vencimento original do IPTU foi 4/4 de abril. E no dia do vencimento, nós fomos comunicados pelos Correios, através de uma correspondência oficial, que ainda se encontrava de posse daquele órgão um número muito grande, um número relevante de carnês sem ter sido entregues. Então, isso já seria um motivador para a prorrogação. A gente sabe que, de conhecimento de todos, que independentemente do recebimento de carnê, o contribuinte pode se dirigir à Cefaz para ter acesso a uma segunda via, ou então recorrer à própria internet e emitir uma segunda via. Mas não é todo mundo que tem tempo de estar se deslocando até a Cefaz. Uma boa parte, um bom segmento de contribuintes do IPTU já tem como hábito pagar com o carnê. Tem um contribuinte simplesmente que gosta do carnê, gosta de pagar apenas com o carnê e fica em casa na expectativa de receber o carnê. Então, a gente pede ao contribuinte que tenha pago no dia 4, portanto, no prazo regulamentar, que ele entenda isso. Não é tornar a prorrogação uma coisa corriqueira, não é banalizar, o espírito não é esse, a intenção não é essa. A intenção é entender que, principalmente o segmento pobre, o segmento menos favorecido, é aquele segmento que não tem tanto assim acesso à internet, ou então desconhece o mecanismo da emissão da segunda via. Muitos, inclusive, têm o computador, mas não tem a impressora. Então, muita gente, muitos contribuintes se dirigiram ao CEAF já no próprio dia 4, alguns a partir do dia 4, informando que não tinha pago pelo fato de não ter recebido o carnê. Muitos, inclusive, declararam por escrito, declaração de próprio punho. Então, essa questão foi levada ao prefeito. O prefeito Colbert, ele sensível a essas questões, definiu e autorizou a prorrogação, uma primeira prorrogação. Uma primeira prorrogação que teve um espaço de tempo muito curto e terminou ainda mais com um agravante sendo prejudicado em função do período momesco e também da Semana Santa. Então, se chegou à conclusão depois que o prazo da primeira prorrogação não foi suficiente, porque as interpelações, as arguições, a procura pelo carnê, mesmo após a primeira prorrogação, continua acontecendo. Já num segundo momento, entidades da sociedade organizada, sindicatos, por exemplo, registrou, oficializou por escrito, interpelando que o município fosse sensível e revesse o prazo da prorrogação. Então, a questão foi novamente levada ao prefeito, nós arregimentamos uma série de motivos documentados, levamos mais uma vez ao prefeito, ele só fez uma pergunta: há respaldo legal para essa segunda prorrogação? Naturalmente que a gente tinha que dizer que sim, jamais nós levaríamos, mas ele, muito precavido, muito cuidadoso, ele fez essa pergunta, a gente falou com ele que poderia, ele então autorizou a prorrogação, e agora a próxima prorrogação é para o dia 28 de junho, do mês em curso. O contribuinte vai pagar, ele paga o IPTU de 2019 ainda sem juros, sem multa e com a manutenção do desconto de 20%, que, se não for o maior desconto do Brasil, é o mais atraente. O país tem mais de 5 mil municípios e antigamente a gente até dizia que era o maior. Mas tem município pequenininho aí, coisa que a gente não... É bom a gente não atestar com tanta convicção que é o maior. Agora, que é o mais atraente, porque
com a inflação de 4%, não é? Nós tivemos uma inflação de 3,75%, por exemplo, em 2018. Hoje a gente está com a inflação em torno de 4% e o município dá um desconto de 20%. Portanto, é realmente o desconto mais atraente no Brasil. A gente pede ao contribuinte, não perca mais essa oportunidade. Nós estamos mandando os devedores para o cartório, para o Serasa, para o SPC, não porque nós queremos. Hoje é uma imposição dos órgãos que acompanham o nosso trabalho. O próprio Ministério Público está atento ao que a gente está fazendo, o Tribunal de Contas ele entende que se a gente não cobra quem nos deve, a gente está omisso, a gente está negligenciando, né? Então é importante para o telespectador da TV Caldeirão, né, que ele entenda e até dissemine essa informação. Que é uma coisa interessante. Eu pergunto a Paulão, o dono da TV Caldeirão, para você pagar seus compromissos, Paulão, para você pagar seu compromisso, caro telespectador, você não tem que receber de quem lhe deve. O recurso ele tem que ter uma origem. Então, é como a prefeitura, para a gente pagar o nosso credor, a gente tem que cobrar do nosso devedor. Então, a gente não está tendo... Por exemplo, se a prefeitura em algum momento deixar pagar a um credor, ele aciona a prefeitura na justiça e aquele débito, a prefeitura vai pagar ele multiplicado por 2. Então, nós não temos alternativas. Hoje nós temos uma dívida ativa altíssima, né, que a gente tem que cobrar. À medida que a gente não utiliza dos instrumentos que se encontram à nossa disposição para cobrar essa dívida, a gente é penalizado, né? O próprio, ratificando o Tribunal de Contas dos Municípios, a cada ano, ele manda uma restrição, ele cria uma restrição, ele critica a gestão pelo fato da gente estar, digamos até, segundo palavras do próprio tribunal, preguiçosos com relação a essa questão e descumprindo o que determina a lei. Portanto, caro contribuinte, a gente sabe que uma boa parte não paga porque não pôde, não paga em função das dificuldades. A gente sabe que o desemprego no Brasil está avassalador, mas infelizmente a gente tem que ficar indiferente com isso dessa relação, né? Jamais a gente vai poder responder para o tribunal que a gente não está cobrando, que a gente está omisso, porque a situação está difícil. Cada um fazendo a sua parte, a gente pede ao contribuinte, ele não perca a sua oportunidade. Quem está indo para o cartório, quem está indo para o Serasa, quem está indo para o SPC, é aquele contribuinte que tem contribuinte que já recebeu até mais de 20 notificações e sequer comparece a Cefaz. Então a gente não tem mais, a gente suspendeu a cobrança de mala direta, a cobrança dos débitos da dívida ativa, ou seja, esses débitos atrasados, porque quem a gente tinha que cobrar, quem teria que pagar, já pagou. O restante agora, infelizmente, via cobrança extrajudicial, deixando claro que a judicial essa está em andamento, que é aquela que caminha para a execução. Eu não estou querendo em absoluto, o município em absoluto não está ameaçando, não está retalhando, mas é só para deixar claro para o telespectador. O contribuinte, o município não tem esse espírito, não é a intenção do município tomar a casa de ninguém, mas a lei faculta um imóvel e a leilão para pagar débito de IPTU, né? Principalmente débito de imóveis imponentes, né? A gente tem imóveis imponentes no centro da cidade que jamais pagou IPTU. Então, os processos judiciais estão em andamento e a Vara da Fazenda Pública já se pronunciou e que está acelerando isso, e a qualquer momento aí o bem vai à asta pública para pagamento de imposto. Então, não é retaliação, não é ameaça em absoluto. Toda e qualquer pessoa que está me ouvindo agora, se sentar aqui nessa cadeira para fazer a gestão da área tributária do município, ele sentar vai ter que fazer isso, não tem outro caminho. Se eu não conseguir fazer isso, eu tenho que pegar meu boné e ir embora. E não é a minha intenção. Então é aquele princípio, telespectadores da TV Caldeirão, de fazer o que tem que ser feito, né? Quando a gente sente que não está fazendo o que tem que ser feito, é melhor a gente parar antes para pegar o boné e se retirar, e não é intenção de expedito. O expedito quer que o contribuinte compareça, que a gente adianta aqui para o cidadão, para a cidadã, que em cada 20 contribuintes que se dirigem à Cefaz para resolver sua pendência, não precisa ser necessariamente do IPTU, toda qualquer pendência de natureza tributária,
né? Nós não só temos o IPTU como imposto. O IPTU é um componente da receita tributária e um dos menores. Nós temos o ISS, cuja arrecadação ela praticamente é o dobro do IPTU e não dá trabalho nenhum. Mas todo e qualquer contribuinte que esteja em débito com o município, em cada 20 que entra, nós saímos com o problema resolvido sem transigir, né? A gente sempre tem dito, com relação ao IPTU principalmente, não é como tem se falado, até órgão oficial do Estado, né, declarando que o município age sem critério, numa reavaliação. Você estabelece o preço de para 230 mil imóveis sem conhecer esses imóveis, a chance de você estar errando aí é muito grande em muitos imóveis. Então, o contribuinte ele tem um direito constitucional, o direito inalienável, que é o direito ao contraditório. O município não pode estabelecer que o imóvel dele vale X e acabou. O contribuinte tem que chegar aqui e dizer: ó, Expedito, está errado esse valor. Luiz, que é o nosso diretor, está errado esse valor. É um direito constitucional, é o direito que ele está exercendo, que é um direito inalienável. Então, a gente está sendo alcançado por órgão de controle externo pelo fato de nós termos feito revisão. Revisão que, em média, você deixou o IPTU em até 206% mais caro, mas mesmo assim um órgão de controle externo penalizou. Então, a gente está com 2 colegas aí sendo ouvidos na justiça por isso. Então, a gente volta e recapitula. A gente cobra IPTU através de uma planta genérica, que é um instrumento legal. A lei faculta que você atualize seu IPTU com base em planta genérica, mas o que é planta genérica? É você sentar numa mesa e estabelecer valor para 230 mil imóveis que você não conhece. O próprio Código do município prevê que o contribuinte pode chegar aqui e apenas com a declaração dele a gente fazer a revisão. Nós vamos ter 5 anos para testar se a declaração feita pelo contribuinte aqui, ela procede. Então, mas a gente seguindo ipsilíteres o que determina a lei, mas mesmo assim nós fomos alcançados por órgão de controle externo, mas graças a Deus essas coisas estão andando e a gente tem uma defesa pautada na legislação, pautada na justiça. Então, secretário, por conta de alguns contribuintes não terem recebido os seus carnês, seus devidos carnês, para contribuir com o IPTU, eles terão esse novo prazo, né? O prefeito, a prefeitura e a Secretaria da Fazenda vai decidir prolongar esse prazo para o próximo dia 28. Exatamente, 28 de junho, o contribuinte que não pagou o seu IPTU de 2019, inclusive para todos os contribuintes, coisa interessante, né? Essa ideia que a gente teve, que é uma coisa recorrente, todos os anos a gente tem como hábito fazer isso. O contribuinte que pagou 2018 não pagou 2019. Vamos imaginar todo contribuinte que está em dia até 2018, de repente não pagou 2019. Observe que aconteceu alguma coisa aí, fatalmente, um dos componentes para que tivesse acontecido isso é justamente a falta da entrega do carnê. Então, são esses contribuintes que a gente está trabalhando, inclusive com mala direta, os contribuintes que possuem e-mail, a gente está disparando e-mail, inclusive com a própria segunda via para pagamento no dia 28/6, e pagamento com exclusão de juros, de multa e a manutenção do 20% de desconto. Então, uma informação importante para o telespectador. O contribuinte, se porventura o prefeito não tivesse autorizado a prorrogação, né, o prefeito Couber autorizou a prorrogação, mas se porventura ele não tivesse autorizado, hoje o contribuinte pagaria esse IPTU de 2019 30% mais caro, no mínimo. Ele perderia o desconto de 20% e estaria pagando 0,33% de multa ao dia, mais 1% de juros ao mês. Portanto, é importante, a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém, mas que ele se esforce um pouquinho. O IPTU é como uma conta de energia, muita gente vai discordar disso, mas é compromisso, porque todo mundo paga a sua conta de água, se não pagar, vai para o Serasa. Se não paga a conta de telefone, Serasa. Se não paga a conta de luz, se comprou um sapato, não pagou, Serasa. É o IPTU, a pessoa deixa de mão, sente que nunca vai ser alcançado, mas o que a gente está querendo dizer aqui com esse encontro é que está sendo. Secretário, quais as vantagens e o que acontece com os inadimplentes? Os inadimplentes terão um nome com restrição nos cadastros de controle de crédito, né? De repente ele vai ser surpreendido com o nome dele no Serasa, vai ser surpreendido dele com o nome no SPC, vai ser surpreendido dele com o nome no cartório
E para aqueles que têm débitos mais antigos, vai ser surpreendido com a execução fiscal, que a Vara da Fazenda Pública está agilizando os processos, foi criado um mutirão para agilizar os processos de execução, e muita gente que tem débito velho de IPTU vai estar sendo surpreendido com a execução do próprio imóvel. Isso aí já é uma relação do contribuinte com a justiça, não é mais como conosco. Conosco é só a questão da cobrança extrajudicial que é feita via cartório, Serasa e SPC, órgãos de controle de crédito. Então, se a gente sentir que a demanda ela indica que vai ser necessário montar um mutirão com equipes alternando para a gente trabalhar os três turnos, então o contribuinte não vai deixar de resolver o seu problema por falta de atendimento. Se o contribuinte, é comum o contribuinte chegar aqui no dia do vencimento da prorrogação. Prorrogação dia 28. Ele chega reclamando de alguma coisa que não tem como resolver na data do dia 28. Não, observe. Se o contribuinte ele aponta uma inconsistência no IPTU dele no último dia da prorrogação, seria interessante que ele viesse hoje, para dar tempo para a gente fazer o ajuste, se for o caso. Então, se ele aponta uma inconsistência no IPTU dele no último dia da prorrogação, é feito um processo administrativo, o levantamento vai ser feito, e se ele tiver direito ao ajuste, o ajuste vai ser implementado e os benefícios serão mantidos, mesmo que isso aconteça para um pagamento em data posterior a 28 de junho. Caldeirão, 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 Paulão.